Olá, meus jovens, bem-vindos a mais um nosso Resenha Jovem. Estou aqui, eu sou a Emily e vim aqui apresentar essa lição que está um pouco apimentada. Tá bom, hein? Muito bom. E vocês ouviram essa voz? Então, essa voz é do meu apresentador queridíssimo. Se apresente, meu apresentador. Fala, galera, tudo bem com vocês? Novamente com vocês, eu sou o Robert e juntos aqui nós estamos para estudarmos a lição 3 da Escola Sabatina desse novo trimestre, que tem como título aqui Imortalidade. Mas para o que você está fazendo agora, você vai pegar esse vídeo aqui e você vai compartilhar para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu tio, para o diácono da igreja aí, tá bom? Compartilha para todo mundo e siga Comunidade Jovem APS nas redes sociais. Siga todo mundo aí que a gente tá esperando, tá bom? Não se esqueça, Instagram e pode seguir se você tá vendo pelo YouTube, viu? Isso aí. Mas além disso, sabe, todo o nosso programa é sempre com um time especialista para que essa imagem seja perfeita, esse áudio seja muito bom. Que é da onde, a galera Robert? Da Escola do Pensar, obrigado ao time que tá no back-office aí, no backstage, né, na verdade, né? Que tá no backstage, muito obrigado por todo o aparato aí que vocês dão ao Ministério Jovem. Novamente, obrigada pelas canequinhas procurem lindas. sobre o Podmakers lá nas redes sociais também deles, da Escola do Pensar, tá? Que é um podcast muito legal e o Vará compartilhar que também tem bastante conteúdo bom. Por favor. Mas além disso, dos apresentadores que vocês já conhecem... Esses chatos. Nossa... Ei, não me chama de chato. A gente é legal, vai bater. Vai, Jesus. Mas a gente tem, sim, convidados especiais. Muito especiais. Olha só, muito bem. Gostaríamos que o nosso convidado se apresentasse. Vamos começar com o Pastorzão, o Brabo, mais conhecido aqui da Associação Paulista Sul. Pastor, se apresente, de onde que você é, como é o seu nome, qual é o seu tamanho de tênis pra galera te presentear aí, galera do Ministério Jovem. Tudo bem, pastor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Ismael Kaufmann, não tenho muito o que dizer sobre mim, uma pessoa tranquila, simples. Adventista desde nascimento. Legal. Adventista do sétimo dia. Amém. Amém. Hoje em dia é importante, né? Com certeza. Claro. E detalhe, adventista do sétimo dia, e não no sétimo dia. Uou, né? muito bom. Boa. E um outro detalhe, sou pastor da galera ali, galera do bem, galera de Deus. Parque Regina na cabeça, Distrito Parque Regina. Abraço pra galera do Parque Regina. Por favor. Pessoal animado lá. Não só isso, não tá mal acompanhado, né, pastor? Tem outra pessoa que tá aqui com você. Rapaz, hoje eu trouxe aqui meu parceiraço de guerra. Desde o dia 10 de abril de 2004, eu vejo esse camarada aí. Estou aqui acompanhado do meu primogênito, Mateusão. E aí, gente, tudo bem? Sem sombra de dúvidas, é um prazer estar aqui. Como ele falou, já tô com ele já faz 18 anos, né? Faz um tempinho. Então. Esse é o nosso primeiro podcast juntos. Parte das minhas dívidas, ele é o culpado. Grande parte. Faz sentido. Grande parte. E como ele disse, também não tenho muito o que falar de mim. Sou o jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde berço. Venho aí, edificando a minha vida e tentando edificar a vida do próximo, como sempre. Amém. Fala pra eles onde você estuda. Quem é Eu você? estudo agora no NASP, estou cursando Direito, acabando o segundo semestre, se Deus quiser, sem nenhuma DP. Oh, glória. Amém. 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 Por favor, Receba. Os universitários vão me entender. Sim, com certeza. Entendo. Mas Legal. é isso. Grande prazer ter vocês aqui com a gente. E antes a gente precisa conversar, né, com o autor da criação, pedir licença para abrir a palavra dele. Pastorzão, você ora pra gente? Pois não, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrirmos Tua Palavra. Essa lição, a lição jovem, tem sido realmente uma lição que ilumina, que motiva e faz com que possamos ir à frente crendo e acreditando não apenas na volta de Jesus, mas fundamentados na verdade da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento tão agradável aqui e, por favor, seja o nosso convidado especial. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Muito bem, qual que é o tema da lição dessa semana, Emily? A lição dessa semana, as chaves do Hades. Olha só, hein? E você já... Normalmente, quando a gente assiste desenho, quando acontece alguma coisa e, sei lá, o personagem do desenho, ele morre, né? Então lá o Pica-Pau, ele morreu. E aí o Pica-Pau fez muitas coisas erradas na vida dele. Normalmente, o que acontece nesses filmes, nesses vídeos? Aí vai primeiro pra parte... Aí ele vira anjinho, né? Ele vai virar um anjinho. Ou aparece o personagem vermelho lá e tal. Chifrudão e tal. Com a âncora, né? Exatamente. E aí ou ele vai pro céu,
ou ele vai pro Inferno. inferno. E ele entra lá nesse inferno. Eu acho que a lição dessa semana tem alguma coisa aí relacionada a isso. A gente vai debrulhar, a gente vai entrar nela. Mas eu achei um tema muito interessante. Bom, vamos lá pra tirinha? Então Ok, você um que tá na sua pouquinho. casa, pega a tirinha aí. E lá, o que tá acontecendo ali? O que tá rolando ali? Uma pessoa hospitalizada, amigos que vão falar com ela. Primeiro, a pessoa que está hospitalizada, ele já... Obrigado por tudo, vocês foram grandes amigos. E os amigos respondendo, né? Ainda bem que vivemos muitas coisas juntos. É como se diz por aí, zeramos a vida. É o termo. Zeramos a vida, tipo, curti muito, né? Fiz tudo que podia fazer, né? E agora zerei a vida. Aí, no próximo quadrinho, ele já aparece subindo da cova e falando, agora sim, eu posso dizer que zerei a vida. Partiu vida eterna. Que legal. E aí, a tirinha ainda dá mais um textinho, um versículo específico da Bíblia, da nossa lição, que tem como texto-chave 1 Coríntios 15. 15:52. Isso. Uma coisa bacana aqui na tirinha é que o cara ressuscitou e o cabelo continua penteado, cara. Nossa, Pois é. impressionante. Bonito, né? Você Isso é um vê? bom sinal que a gente vai citar uma boa aparência. Ai. Transformados, perfeitos, né? Sim, você viu? Ele antes estava doente, agora, nossa, parece até renovado. Inclusive, você viu que ele fez a barba? É verdade. Tá zeiradão. Verdade. Caraca, Tá verdade. zeiradão. Nossa, Que eu não hoje, tinha hein? percebido Não, essas é. coisas assim, né? Ó, lá em 1 Coríntios, a partir do versículo 52, tá dizendo o seguinte, ó. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. O que vocês, quando vocês olharam para essa tirinha, qual que foi a primeira percepção de vocês, assim, sobre o que ela tá dizendo para nós? Eu acho que, pegando pela primeira tirinha que o amigo dele diz aqui, é como diz por aí, zerou a vida. Esse é, ao meu ver, é o pensamento do povo, né? Zerou a vida. Agora você morreu, você zerou a vida. Mas ele já parte de um pensamento diferente. Ele zerou a vida, mas ele tá zerando a vida em Cristo. Porque ele tá subindo. Mas Exato. aqui o amigo dele não tem essa concepção ainda. O lance aí do estar subindo, interessante que não é automático, né? Sim. Não é morrer aqui e subir, não. É. Existe um período de uma imagem para outra. A gente não sabe bem qual período é esse, porque revela aí a volta de Jesus. Mas assim, o que realmente a gente aprende aqui é quando eles, agora sim posso dizer que zerei a vida. Ou seja, existe um intervalo da morte para com a ressurreição. Sim. Que é justamente a tecla que a lição tem batido. E tem muita gente aí pensando muita coisa doida que não tem nada a ver com a Bíblia. Tanto é que essa lição, se eu não me engano, na terça-feira, ela ressalta bem essa parte. Você não morre e vai direto pro céu. Aham. Tem um certo respectivo tempo até você ser arrebatado. Até porque se fosse assim, seria uma coisa sem sentido, né? Sim. Morrer e ir para o céu e na volta de Jesus os mortos ressuscitarão? Quem vai ressuscitar? Sinceramente, eu diria, Senhor, deixa eu aqui. Não, pode levar o Mateus, leva o pessoal aqui do podcast, eu fico aqui. Até mesmo porque eles virão para o céu, se encontrarão comigo de novo, eu prefiro ficar aqui do que voltar para aquela terra cheia de pecados. Exatamente. Poxa, não, eu prefiro ficar aqui. Por isso tem esse respeito desse tempo entre o outro, entendeu? E interessante que assim, né, se a gente... Eu particularmente não sou de lar cristão, né, meus pais não são adventistas, mas quando eu cresci, eu ia pra escola e assistia desenho e meus pais falavam, eu tinha essa percepção, que quando a gente morria, e quando a pessoa morre, normalmente sempre tem uma pessoa que fala, né, ai, ele saiu de uma mal e tá indo pra bem melhor, Sim. né? Partiu dessa para melhor. Partiu dessa pra Exatamente, melhor. É até um consolo, né? É uma frase bonita Exato. para a Sim. família que está chorando, sofrendo ali o luto. Meu, é uma frase extremamente confortadora. Ele partiu para uma melhor. Poxa, que Acabou legal. o sofrimento Acabou o dele. sofrimento. Agora vem um lado bom. Então, assim, é confortador, mas não é bíblico. Exato. E é isso que a gente vai entender. E é isso que a gente vai falar sobre nessa lição. Então a gente percebe que a lição ela tá falando sobre duas palavras ali, introduzindo, né? Sobre duas palavras que têm um sinônimo muito parecido, que é Sheol e Hades. A gente estava até falando no backstage aqui, né? Sobre a pronúncia correta de Sheol, né? Qual que... vocês estavam falando, como que é a mesma pronúncia que vocês falam? Se você pegar assim no original mesmo hebraico, você pode... A pronúncia mais se assemelha a algo assim, um Seol, entendeu? Mas nada a ver com Serol, né? Lembra do Pipa? Nada a ver. O Seol. Porém, na transliteração para o português, a gente usa mais a expressão Sheol com um H. Mas no original não existia a letra H ali, né? Tanto é que no dicionário hebraico tá sem o H, o Seol. não existia E no o H. do dicionário hebraico tá transliterado o lugar dos mortos. Tá assim, Seol, aí
a parte, o lugar Sem dos o H, mortos. é E verdade. sem o H. Mas a gente aqui na cultura brasileira, a gente usa a expressão Sheol porque foi transliterado, né? É igual coração, em espanhol coração, ou seja, há um sotaque parecido com a questão do som, mas num lance diferente, né? Então, quando a gente ouve esse termo, vamos falar sobre definição, assim, né? Sobre significados, né? Quando a gente ouve a palavra Seol, vamos primeiro falar sobre Hades, né? Que é o que está começando aqui. Quando a gente ouve a palavra Hades, qual que é o significado que ela traz, assim, por trás dela? Assim, eu sempre vejo o significado como o deus grego, né? Sempre. Aí, na minha cabeça, sempre vai direto pro deus grego. Pensou em Hades, você lembra de Hércules. Exato. O desenho Hércules, o filme Hércules. Filmes. Sim. O Hades tem 2 sentidos, né? Tanto pode ser o deus grego, né? Que era o deus da morte, como um lugar onde o deus da morte governava. Ou seja, existem esses 2 sentidos. Hades, Deus, o Deus, né? Com D minúsculo, e Hades, lugar onde ele cuidava. Então, só que a lição trabalha na tecla de local, né? Mas não do deus grego, que eles acreditavam que era o deus da morte. Aí tem o Carontes, as almas subiam, Carontes no barco ali. Sim. E aí você tinha que pegar uma moedinha. Exatamente, a travessia. E o Carontes era terrível, mercenário que só ele, porque você tinha que colocar uma moedinha ou na boca ou no olho do morto para poder ficar num lugarzinho melhor no lago, senão você ficava nos piores lugares. Então essa mitologia grega, que foi com a migração acabou chegando até nós e as pessoas confundiram muito o sentido da morte justamente por causa dessa carga, desse peso cultural que vem atrás de nós. Esse detalhe é muito importante da moeda, que ele até pregou sobre isso esses dias, que tem certos túmulos que, se você reparar, tem moedas que eles dão ao é como se eles estivessem entregando ao Caronte, Uma oferenda, suponhamos, deixa essa alma num lugar melhor. A cultura hoje, o pessoal deixa ali alguma moedinha, alguma coisa. Bom, um deixa, o outro vem lá e pega, né? Mas, enfim, tem esse lado também aí da devoção aos mortos, mas tudo isso, como que eu posso dizer, é uma carga que vem lá de trás, que, na verdade, isso não começou com os gregos, né? A questão da imortalidade da alma nasceu lá na cultura egípcia. No Antigo Egito, eles acreditavam de que quando a pessoa morria, ele se separava do corpo. Só que na cultura egípcia antiga, o que acontece? Eles acreditavam de que a alma jamais se separaria do corpo. E para que a alma durasse muito tempo, eles acreditavam que durava mais ou menos uns 3.000 anos, o corpo tinha que estar intacto. Aí veio o lance da múmia. Da múmia. Sim, Quanto melhor, quanto mais conservado está o corpo, mais fortalecida estará a alma. A gente vê aí a tristeza com os pobres, né? Porque os faraós, os grandes, tinham os sarcófagos, as pirâmides, a esfinge para proteger a alma dos grandes faraós, mas e o pobre lá, egípcio? O cara morria, e o morador do Capão Capão Redondo, Rapaz, o morador de Embu das Da Artes. ponte pra cá. da ponte pra cá, é bom. Mas enfim, o que acontece? O pobre lá, coitado, né? Assim, que não tinha condição nenhuma de ter um funeral feito um faraó, fazia um buraco na terra, deixava ele ali. Então a alma dele duraria quanto tempo? Poucos anos, porque até o corpo sucumbir. Já o faraó não, durava anos. Até hoje descobrem, Sim, né? descobrem aquelas que múmias, os corpos quase que intactos e tal. Eu morro de medo dessas coisas, nossa. Então você vai ter medo de uma coisa que eles acreditavam. Aqueles sarcófagos geralmente tinham olhos. Já repararam que às vezes tinha um rosto de alguém ou rosto de animais. E tinham 2 olhos. Por quê? Porque o Egito Antigo acreditava que através daqueles olhos as almas davam uma saidinha do corpo, davam uma passeada e voltava. Sangue de Jesus tem poder aqui. É a cultura, né? Mas isso acabou influenciando o que pensam hoje sobre a morte. Egito, Grécia Antiga, romanos, judeus cristãos. Aí chegou na gente. É interessante que, assim, eu tô gostando bastante de estudar essa lição, porque eu não me recordo da gente estar falando sobre termos utilizados, que a gente está utilizando aqui, e eu imagino que não é um tema tão comum para o nosso jovem. Então, quando a gente está debatendo aqui, a gente está compartilhando a lição, então imagine esse momento, ele chegando na cabeça do nosso jovem, no sábado de manhã, na escola sabatina, e ele estudando sobre os termos, ele estudando sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre o que Platão, aquilo que a história conta, né, sobre o que os gregos contavam. Então é muito interessante essa lição, eu acho que vale muito a pena a gente se aprofundar mais. Eu tava falando com o pastor Robson, meio que um cursinho de teologia ali, iniciando ali algumas aulas de teologia, né? Porque é muito interessante, eu acho que a gente vai ter muita coisa legal para conversar. Porque o jovem, digo por mim, porque eu vejo, né, tem uns amigos, eles têm uma mente blindada sobre a morte, eles não têm essas concepções aprofundadas. Sim. Eles só têm o conceito da vida e da influência que ele tem dos outros amigos. Não, morte é isso e acabou. Mas a morte é muito mais do que isso. Tanto no quesito bíblico e não bíblico.
tem esses dois parâmetros. Mas o jovem, tipo, fica blindado numa concepção só e aí termina a ideia dele. Esse lance da mente blindada, fechada numa concepção ou numa filosofia, numa ideologia, isso é bem interessante, porque assim, hoje nós, 2022, quantos anos já se passaram do Egito Antigo? Sim. Muito. Dos faraós. Muito. Mas assim, essa carga que a gente tem hoje, você comentou sobre Platão, né? Isso. Na verdade, Platão e Sócrates, eles começaram a desmembrar aquilo que os próprios egípcios pensavam. Na verdade, eles avançaram no tema para resumir, deixar a coisa ainda pior. Exatamente. Porque Platão Confundiu. Platão começou a acreditar o seguinte, de que não. Os egípcios se equivocaram. A alma não precisa do corpo. A alma é independente, é o Exato. dualismo, entendeu? A alma se separa do corpo. O corpo sucumbe, destrói, o bicho come, mas a alma continua. Então essa foi a ideologia, a visão filosófica que Platão trouxe ao mundo, e aí aquilo acabou invadindo, veio o dualismo, veio o próprio helenismo, que na época dos romanos e com a influência da Grécia, acabou piorando a situação. Porque assim, o que era o helenismo, né? O helenismo, os romanos, no tempo de Jesus, vamos falar um pouquinho aqui do tempo de Jesus, os romanos governavam o mundo. Só que a cultura era dirigida ainda pelos gregos. Sim. Então esse helenismo, que era a visão corpo e alma, acabou invadindo a questão judaica, e isso influenciou, sim, até hoje, né? A influência romana. Aí vem as interpretações. Por exemplo, nós adventistas do sétimo dia, nós não acreditamos na vida após a morte. Mas se você analisar, são poucas religiões e igrejas que acreditam dessa maneira, por conta de toda essa influência que a gente está comentando aqui. E é muito, muito doido como é que isso influenciou diretamente a religião, Demais. né? Sim. Porque, na verdade, era uma coisa totalmente afastada, que acabou se juntando e a gente criou-se várias religiões e hoje em dia a gente mal sabe a verdade. É muito bom se espelhar na palavra, porque a gente já conhece a verdade mesmo, a palavra de Deus. Amém. Mas quando a gente começa a se desviar e começa a olhar o mundo afora, a gente fica perdido nesse mundaréu de informações. E quando a gente não fala disso, realmente a gente acaba caindo. Sim. Interessante que aqui na lição entrando já no conceito, né, lição de segunda e terça-feira, aqui tá falando um pouquinho sobre quando foi citado biblicamente, né, os termos, né, Sheol e Hades. E, então, assim, de uma maneira geral, a gente percebe, então, que, segundo a Bíblia, que essa palavra significa um lugar, né, que seria o sepulcro. E segundo aquilo que os gregos falavam, Platão, enfim, seria o mundo dos mortos. Perfeito, o submundo, né? O submundo, Exatamente. onde os subdeuses ali, os deuses ali, eles governavam, né? Não, e é uma coisa tão forte que se você... O Matheus até deu uma olhada nisso aí, a gente estava conversando sobre o tema. Lê a definição da palavra lá que você procurou no dicionário, lembra que você viu? Ah, tá Só para aqui. explicar o que você está falando. Foi, Perfeito. exatamente, foi o que eu falei no começo aqui. No dicionário hebraico, a palavra para descrever o reino dos mortos é o Sheol, ou o mundo dos mortos. Ou seja, o próprio dicionário, não o dicionário bíblico, mas o dicionário hebraico geral, até ele fica meio confuso. Sim. E o próprio Hades também, você pega o termo Hades em grego, tem duas visões ali. Local, sepultura, ou reino dos mortos. Ou seja, nem o dicionário sabe fechar o assunto. Justamente por quê? Por conta de toda a influência, essa carga que a gente recebe. E tem um lance muito forte, que a gente não pode deixar de negar, estamos aqui num contexto jovem, a influência dos filmes. Sim. A influência dos Nossa, desenhos. muitos. Eu era criança, assistia a Caverna do Dragão, acho que vocês lembram. Eu assisti. Você assistiu? Essa geração Nutella aqui. Não sabe nada. Para Eu sou aí. 97. Eu não assistia, literalmente, porque minha mãe falava... Isso é coisa sempre do demônio. Isso daqui é de Olha, sua mãe Satanás. estava certa. Tava Mas, assim, certa, é. eu assistia, mas assistia escondido, né? Mas assistia. Eu assisti escondido também, alguns episódios. Jovem, eu fiquei Aí depois frustrado. parei. Eu Não assisti- faça isso, jovens. Eu assisti praticamente toda aquela série, né? Inclusive, não sei se é bom eu falar aqui, mas vou acabar dizendo. Pode Eles falar, vão não tem lançar problemas. novamente a Caverna do Dragão nos próximos meses. Eles querem lançar novamente. E esse desenho. trazendo já para Porque foi meu uma- mundo jovem, então, os jovens não... Para os jovens que não conhecem a Caverna do Dragão, simplesmente assistir Stranger Things. Opa, o Exatamente. Mesma submundo. concepção. É a mesma Submundo. concepção. É o submundo. E quem que seria o rei desse submundo? O próprio Demogorgon. Sim. Então tem tudo a ver. Demon, Gorgon. Sim, Tá respondido. é- Então, Nossa. a minha geração é Caverna do Dragão. A minha é Stranger Stranger. Things. Esse Tô não... nas duas, eu acho. Minha Mas mussarela, assim, minha calabresa. Também, eu fiquei naquela- Mas o resultado é o mesmo, né? Eu sou do tempo do filme Ghost, do Outro Lado da Vida. A Demi Moore ali, Patrick Swayze. tá. Ah, Nossa, quando ele morre, eu chorei. Caramba, como assim? Só que aí o cara volta, abraça.
E aí tem a Whoopi Goldberg, que é a atriz ali, ele reencarna na Whoopi Goldberg e aí abraça a Demi Moore. Nossa, foi um momento lindo. Porque, assim, o ocultismo, o mistério, aquilo que é desconhecido, nos encanta, nos atrai. Sim. Então, a influência dos filmes e desenhos, Hollywood sabe muito disso, né? Eles trabalham justamente esse lado porque isso dá muita publicidade. É um lado misterioso que atrai todo mundo, a vida após a morte. Só que a Bíblia nos dá uma outra visão. Hades, segundo a Bíblia, é local, sepultura, onde estão os mortos. E não o submundo, né? Não o submundo que é governado por... Para falar a verdade, mediante a antropologia bíblica, não existe um submundo. Apenas existe os 7 palmos debaixo da terra. Eu gostei desse termo, cara, antropologia. Sinal que eu estou ensinando bem meu filho. É isso! Tô fazendo discípulo aí. Provai e veja. Não, então, tem essa parte da antropologia bíblica que ela cita que a vida, não existe a vida após a morte. Quando você morre, você simplesmente está num sono profundo. Sim. Você está só inconsciente. Você não louva a Deus. Você não tem um pensamento concreto. Você não tem nenhum tipo de pensamento. Você só está numa cova, debaixo de 7 palmos debaixo da terra e só. Aí acabou. E você está esperando a volta de Deus. Não tem um governo que vai falar, não, vou colocar essa moeda para ele ficar em tal lugar respectivo lá perto de não sei quem. Não existe isso. Não, e pensando nisso, também a gente leva em consideração que a gente viu vai vendo a partir da Bíblia, né? De que a alma não se separa do corpo. Sim, a alma e corpo são um só. Na verdade, a alma é o conjunto entre corpo e o sopro de Deus. De repente, ajudando, tem uma ilustraçãozinha bem simples que responde muito legal o que você acabou de dizer. A lâmpada. O que é uma lâmpada? A lâmpada é energia elétrica, ou melhor, o que é a luz? A luz é a energia elétrica mais a lâmpada. É a lâmpada, exato. Se não tiver energia, não tem luz. Se não tiver a lâmpada, não tem luz. A luz só funciona, só existe quando ela está junta da energia e o próprio instrumento, o objeto lâmpada. Assim também a alma vivente. O corpo e o sopro de Deus, Nefesh Hayah. Quando Deus soprou, o homem passou a alma. Quando Deus soprou, né, em Adão, ali Adão passou a ter... A ser, melhor dizendo, obrigado. É alma vivente, e não a ter. Eu já fui para o outro lado. Então, no sopro de Deus a Adão, Adão despertou. E passou a ser uma alma vivente. Não ter. É o lance da lâmpada. O que é uma luz? Energia mais lâmpada. O que é a alma vivente? Corpo mais fôlego de vida. Se você tira o fôlego de vida, não tem a alma, não tem a pessoa. Se você tira o corpo, um fantasminha, camarada, o que é? Então, você vê como as coisas se confundiram e essas influências inclusive acabam até com a fé das pessoas. Sim. Porque quando eu não entendo a questão da morte, eu fico preso a ideologias de reencarnação, temas espiritualistas, que acabam invadindo diretamente a mente das pessoas e a maneira de viver, né? E uma incógnita dessa geração, eu já vi muita gente se perguntarem, até no meu curso, tem muita gente que se pergunta, o que é alma? A alma, eu até coloquei aqui, é a junção da matéria com o sopro divino. É muito simples, a junção da matéria somos nós. O sopro divino é o sopro divino que Deus deu. Sim. Tanto é que um exemplo seria o próprio Adão. Adão parte da dama. A dama seria a terra transliterando do Adão, hebraico. Né? Adão. Então, a alma é simplesmente a junção que somos nós com o sopro divino. Esse lance é interessante, o Adão, né? O próprio termo, o nome Adão, tem a ver com veio da terra avermelhada. Olha que interessante. Ou seja, com todo respeito aqui, mas esse negócio de Adão, loirão do olho azul, olho verde, não existe, não. Não tem como, porque Adão veio da terra avermelhada. Então ele seria meio avermelhado, assim, entendeu? Ou seja, terra, matéria. E o sopro de Deus, aí Adão despertou. E na junção, criou-se então o ser humano, a coisa mais linda e maravilhosa. Uma das obra-prima de Deus, né? Uma das mais obras... E mais amadas também. Só que a obra-prima veio depois, né? Veio Adão, né? Aí veio... Aí, assim, o gabarito ali ficou bacana. O rascunho. Mas aí depois veio a obra-prima, Eva. Aí foi bem. Tá se achando, né? Tá se achando, ela Mas é claro, gente. Não, mas a gente tem que reconhecer, né? A gente tem que reconhecer. Ela concordou com tudo. Você vê, ela não discordou com nada. Não, eu não vou desmentir vocês. Se vocês mesmos estão confessando isso, quem sou eu?
Então, querido jovem, ó, você que está acompanhando a gente até agora, você já entendeu bastante coisa do que está rolando, o que está acontecendo nessa semana. Essa ideia de fantasminho, da alma saindo do corpo, indo vagar por alguns lugares, a gente já deixou claro aqui que é desmistificado. Não Só existe. cultura. Não existe. Cultural. E agora a gente quer te convidar novamente para juntos estudarmos principalmente sobre a questão ali das trevas, né? Porque a Bíblia, esses termos eles são utilizados na Bíblia, né? São citados várias histórias bíblicas. E quando alguns personagens, como por exemplo Jó, ele utiliza ali o termo, o que ele quer dizer? O que ele está querendo dizer quando ele utiliza os termos? Ele está falando desse reino dos mundos? Ele está falando que ele quer sair da vida que ele está tendo para ir para essa bem melhor, como as pessoas dizem por aí? O que ele está querendo dizer nessa história? Bom, esse lance é bem bacana, né? O pedido de Jó a Deus, né? Vamos aqui recapitular um pouquinho da vida de Jó. Jó teve uma vida... Conturbada. Nossa, terrível. E a gente conhece, né? Como adventistas, conhecemos o diálogo entre Deus e Satanás. Sim. O desafio lançado na vida de Jó. Ele perdeu tudo, até filhas, amigos, dinheiro. Ele ficou na miséria, ali, na pior. A um ponto, como você disse, Jó ele pediu a morte. A lição até fala do texto, né? Tem uma parte que está ressaltada aqui, ó. Jó Sim. desejava ir ao Sheol, onde seus sofrimentos cessariam. Acho que é Exato. Jó. Isso, eu esqueci só o texto, acho que é Jó 7, não sei. Mas enfim, Jó 14, pediu 13. a morte. 14 e 13. Isso, 14 e 13. Isso. Jó pediu a morte. Só que assim, a visão é tão clara de que Jó entendia a morte como desligamento, como fim de tudo, um computador desligado, está ali, mas está parado, está dormindo. Ele tinha essa visão de que morte é um desligamento, é o parar tudo. É o sair o fôlego de vida, só ficou o corpo. Deixou de ser alma vivente. Porque imagina, por exemplo, nesse lance de Jó, eu lembrei de uma história que eu vivi. Por exemplo, eu gosto de andar de moto, apesar de ter parado, né? Por que parou? Cara, a esposa deu um ultimato, olha. Na verdade, assim, eu tive 3 motos. A última foi quando ele nasceu. E aí, gurizão aí começou a crescer e se apaixonou pela moto. Justo. Aí queria, pai, quero subir na moto e tal. E eu tirava várias fotos, ele começou a andar e aí ele começou a aprender. Quando ele começou a aprender, minha esposa deu um ultimato. Para com isso daí, não quero saber desse negócio. É Você tem moto ou perigoso. não? Ainda não. Não terá. Deixa eu continuar a história aqui. Uma família. Não terá. Mas aí eu fiz um acordo com a minha esposa, né? Eu tenho 2 paixões, né? Como pessoa, sei lá, eu tenho 2 paixões. Eu gosto muito de moto e de Opala. Nossa, sou apaixonado por Opala. Então eu fiz um Opala acordo com a Commodore. esposa. Tudo bem, eu vendo Opala, mas eu compro um... Aliás, eu vendo a moto, mas compro um Opala. Então a promessa foi cumprida e hoje eu tenho um Opala Diplomata 85. Louco. Mas assim, foi um cumprimento de um acordo que a gente fez. Só que não tem nada a ver com a lição. Voltando aqui ao Eu tema. já ia perguntar do Opala já. O lance é o seguinte, o que tem a ver com Jó? Ele pediu a morte porque ele estava sofrendo tanto que ele pediu, Senhor, eu quero que isso acabe. Sofrimento. Uma vez eu vim de moto, eu era pastor ali na região de Taubaté, Tremembé, e apesar de trabalhar ali na região de Taubaté, Tremembé, a gente morava ali praticamente no pé da serra de Campos do Jordão, porque pegava o meu distrito ali também. E uma vez eu vim de moto, cara, eu vim aqui em Guarulhos, e na volta de Guarulhos, Taubaté, são 170, 180 quilômetros. Quando passou de Arujá, eu peguei uma tempestade. Só que assim, estava um dia tão lindo de manhã, que eu falei, tranquilo, né? De boa. Não vai chover. Não peguei aquela capa protetora, estava normal. Na volta, quando passou de Arujá, uma chuva tremenda. Eu cheguei em casa totalmente molhado, quase que hipotermia, um frio tremendo. Apenas 2 coisas eu queria. Nada mais. Quando eu cheguei em casa, eram umas 9 horas da noite. Eu tinha vindo em Guarulhos resolver um detalhe. Quando eu cheguei em casa, só 2 coisas eu queria. Tomar um banho bem quente e depois me sentir seco. Porque eu estava todo tomado pela água. Sim. Ou seja, é uma coisa sem sentido. Imagina eu todo molhado, chegar para Deus e Senhor, eu quero uma tempestade na minha vida. Não fazia sentido. É como o Jó. Ele estava sofrendo tanto. Como ele pediria, Senhor, eu estou sofrendo, me manda para um lugar pior que esse, para eu ficar sofrendo eternamente? Ou seja, se Sheol, se Hades, é um lugar onde as almas sofrem, ficam ali padecendo, não faria sentido Jó pedir a Deus, Senhor, estou sofrendo hoje aqui neste mundo dos vivos, me manda para o mundo dos mortos, que eu quero sofrer mais ainda. Não faz sentido. Não faz sentido. Literalmente, Hades não é um tormento. Não, Hades é um lugar em que sepultura, só cessou. Cemitério. Cessou. O próprio nome cemitério, né, tem uma conotação muito interessante. A visão cristã, o cemitério começou com a igreja cristã primitiva. Sim. Por exemplo, quando os cristãos morriam,
Eles não podiam enterrar no lugar dos judeus porque os judeus não deixavam. Eles não deixavam, Não exato. deixavam. Não podia levar também necrópolis, onde os romanos enterravam, porque os romanos também não deixavam. Então os cristãos começaram a fazer covas, a fazer túneis. E ali começaram a depositar os mortos. Tanto é que isso é conhecido como as catacumbas de Roma hoje. Só que o nome catacumba é um nome pejorativo, não é positivo, que os pagãos deram, tipo, para provocar os cristãos. Ah, eles têm as catacumbas, o lugar dos mortos, as catacumbas de Roma. Só que os cristãos primitivos não chamavam esse lugar de catacumbas. Eles chamavam um termo muito interessante, que revela justamente a questão dos dormitórios. Eu acho que coemitérium, olha só o nome que eles deram para esse lugar. Coemitérium. Que hoje, trazendo para a nossa língua, cemitério. E o que é cemitério? É um lugar, o próprio nome coemitérium quer dizer dormitório. Que parte do grego, dormitório. É, dormitório. Ou seja, olha a visão da igreja cristã primitiva. Vamos levar os nossos mortos para um dormitório. Dormitório, dormir. Jesus, Lázaro morreu. Todo mundo, Senhor, e agora? Lázaro morreu. Jesus, tranquilo, suave, olha para eles e diz, calma, Lázaro está dormindo. Ó a visão, né? Não, e para pensar nisso, vamos para a lição de quarta. O que vocês pensam quando você pensa em sepultura? Lugar silencioso. Muito. 7 palmos embaixo da terra. Para mim, é cessar, a palavra mesmo, cessar. Desligamento. Desligamento. Finish, acabou, já era. Que nem Um lugar tirinha. de silêncio absoluto e trevas, né? No aspecto de escuridão. Sim. Não trevas na concepção de mortos, andando, Porque gritando. atualmente a nossa geração ela induz que trevas é um lugar muito ruim. Tipo, um lugar, uau, meu Deus, trevas, você sempre pensa no pior. Mas não, se você partir desse ponto bíblico, a sepultura, trevas, é um lugar silencioso, A lição obscuro e fala um quieto. pouco sobre isso, né? A ausência de luz. Exatamente. 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 E, por exemplo, levando pra prática, né? Hoje, os filmes, que a maioria das pessoas dizem por aí, é que normalmente a pessoa ela morre e ela vai ser julgada. Então, ou ela vai pro céu, ou ela vai pro inferno, né? Obviamente não vou falar a maioria, porque a base aqui, principalmente no nosso país, é até mesmo o cristianismo, mas o que muitos filmes dizem, que as novelas falam, e que muitas crianças acabam acreditando nessa teoria. E se fosse para trazer uma linha de resposta assim, para isso, o que nós poderíamos falar para os nossos jovens? Falar assim, ó, mentira, isso é oreada, não vai acontecer dessa forma. O que você deve falar para essa pessoa, tipo, para justificar por que os filmes mentem por aí? Olha, eu diria o seguinte, Hollywood sabe muito bem o produto que vende, né? Então eles seguem as tendências da própria humanidade. Eu diria o seguinte, Paulo tem um texto, a sua pergunta me fez lembrar um texto bíblico aqui, não está na lição, mas posso lê-lo? Pode, com certeza, à Atos vontade. 17, 30. Vamos ver se a gente lê esse texto aqui, ó, só respondendo a sua pergunta. Atos 17, 30, diz assim, ó. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus não leva o nosso tempo em consideração, o tempo de ignorância. Enquanto a gente não sabe a verdade, a gente não tem culpa direta diante daquilo. Mas uma vez que a gente estuda o estado da morte, uma vez que a gente entende o sábado, uma vez que a gente entende outras verdades, a gente tem que buscar influência positiva em cima daquilo. Ou seja, o que eu diria, alguns filmes, ou melhor, muitos filmes, muitos desenhos, inclusive muitas séries de Netflix e etc., são muito bem feitos. Logística, estrutura animal, como vocês dizem. Mas não servem para nós cristãos. É má influência. Porque aquilo entra feito uma mensagem que vai se petrificando, vai modificando a mente. Deus não leva o nosso tempo de ignorância em consideração. Mas à medida que a gente conhece o tema profundamente, nós temos de ser seletivos. Ou seja, respondendo a sua pergunta, eu diria que nós temos hoje de criar o senso crítico. Isso serve para mim. Isso aqui não é legal. E viver desta maneira, sempre à luz da palavra de Deus e crendo que Jesus tem a chave da morte acima de tudo. Exatamente isso que eu ia falar. Nesse sentido, os filmes, Hollywood em si, como a gente já estava tratando, eles sempre tratam como se, na verdade, quem tem a chave de Hades, quem pode abrir realmente e deixar vir os mortos, sempre é Satanás. Exatamente. Mas somente quem tem a chave é Jesus. Amém.
Então, você vê que Jesus tem autoridade até mesmo por cima da morte. Sim, ele venceu a morte, né? Ele é o grande exemplo. E tanto é que aqui, essa lição ela aborda uma parte que Deus foi, assim, uma suposição, ele foi até o Hades e ele tem a chave. Tanto é que Jesus... É Jesus. Jesus tem as chaves e Jesus é a chave. E partindo da pergunta do Robert, o nosso cérebro ele tem um lado que ele só serve para absorver as imagens que a gente assiste diariamente. Então, se você parar para pensar, você assiste uma série, amanhã você vai lembrar dessa série. Imagina na cabeça de uma criança. Ela tá vindo pro mundo agora. Ela assiste um filme, o menino acabou de morrer e a alma tá saindo do corpo dele. Aí ele vai pra escola sabatina no outro dia, ele assiste o nosso vídeo e tá aqui a gente falando que não é assim. Então a cabeça dessa criança já fica um trevo. Existe uma frase que diz assim, quem come pimenta a semana toda, sábado de manhã não quer comer alface. Não quer comer alface. Então assim, se as nossas crianças, nossos jovens juvenis estão a semana toda numa exposição a um determinado tema, chega no sábado de manhã, ele não quer aquilo, ele quer justamente a pimenta. Poxa, eu como pimenta de domingo a sexta, aí sábado de manhã minha mãe quer me dar um alface, cara, eu quero a pimenta. Então essa é uma questão que a gente tem que considerar. Que tipo de coisa estamos assistindo, que tipo de música estamos ouvindo, que tipo de coisa está alimentando o nosso coração. Apocalipse 1, versículo 18, justamente aquilo que a gente estava falando sobre as chaves, que Jesus ele tem a chave. Apocalipse 1, versículo 18 diz o seguinte, ó: E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E aí continua dizendo, né? Mas aqui o que eu achei interessante, e essa lição de quinta-feira, ela entrou assim no meu coração de uma forma muito gostosa, muito parcial. Jesus, ele tem a chave. E eu acho que está aqui o ponto central disso. Porque o que é vendido é justamente isso, de que o inferno vai existir e que as pessoas, muitos acreditam que eles mesmos irão julgar se eles têm direito à vida eterna, ou se têm direito ao céu ou ao inferno, ou que existe alguém que está julgando sobre isso. Só que a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. E que não há nada que a gente possa fazer que vai fazer com que o Mateus tenha direito de ser salvo, porque o time dele é maravilhoso, porque é o Corinthians. E é maravilhoso. Não podemos negar. Então Jesus, ele de fato tem a chave. E eu acho que isso precisa ficar muito claro na cabeça dos nossos jovens. Né? E pensar que ele também é a nossa única esperança. Porque, na verdade, essa questão de dizer, partiu dessa para melhor, ou essas questões que a gente fala e diz sobre a morte, nos faz ter uma esperança momentânea e ilusória das coisas. Quando a gente realmente pensa nos pontos, a gente percebe que a única vitória é quando a gente realmente crê que o único que passou pela morte pode ter a chave dela e assim pode nos dar e nos conceder a vida eterna. Amém. E partindo desse ponto que você falou, a resposta ainda, pegando a pergunta do Robert, como que a gente vai fazer com que o jovem pense da maneira correta? É fé. E o porquê eu digo que é fé? É só a gente ouvir a música, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Boa, verdade. Então, essa música é uma clássica. Né? Então, se ele vive, posso crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã. Sim. Então, a base do jovem hoje deveria ser a fé, que ele teria resposta para tudo. Eu ainda tenho perguntas, mas eu sei que se eu me ajoelhar diante dele e falar, Deus, por favor, me apresente uma resposta, eu tenho certeza, vai demorar, mas uma hora chega. Amém. E assim, um detalhe interessante, é um outro personagem bíblico que ressuscitou, foi o próprio Moisés, né? Que hoje está no céu. Mas assim, Moisés só teve a oportunidade de ressuscitar por causa do poder de Deus, por causa do poder de Jesus. Porque ele em si jamais o faria. Sim. Jesus tem a chave da morte para a vida. A chave está na mão dele. Ou seja, e como você disse, esse grande hino tão antigo que a gente canta, eu canto desde criancinha. E agora ele percebe, né? A essência, né? E agora ele teve uma nova roupagem, um novo inário. Né? Porque ele vive, porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. O único imaculado Cordeiro foi sacrificado para que nós tivéssemos acesso. E ressuscitou no terceiro dia, né? Amém. Exato. Então, assim, a Bíblia ensina, então, a gente entrando para a lição de sexta-feira e já partindo para o final. Onde é que está a nossa vitória? Tá o título, né? Então a Bíblia ensina claramente que os mortos eles não vão imediatamente para o céu, né? E aí tá no contexto da lição. Eles ficam dormindo, eles estão então dormindo até o dia que eles serão despertos pela trombeta de Deus para a imortalidade gloriosa. Amém.
Tessalonicenses. Eu acho que o sentido final, e toda lição, no final, ela sempre está falando um pouquinho a respeito de relacionamento. Como é que eu vou ter fé e acreditar nisso? Sendo que os filmes vendem uma história muito mais legal, muito mais gostosa de ouvir. Atrativa, né? É relacionamento. Se eu não tiver relacionamento com Cristo, naturalmente eu não vou ter fé. Se eu não tiver relacionamento com o meu próximo, naturalmente eu não vou amar. Se eu não tiver relacionamento com a Bíblia, não conhecer a Bíblia, não vou entender quais são os termos que aqui são utilizados. E, naturalmente, essa questão de relacionamento, ela tá ligado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, da gente conversar com Cristo, da gente falar com Ele todos os dias, a gente estudar essa lição aqui, jovem, em nome de Jesus. Amém. Isso daqui é uma pós-graduação, né, gente? Verdade. Isso aqui é uma pós-graduação, um doutorado que você não tem dinheiro pra pagar, tá aqui, ó, seu diretor da escola sabatina, o pastor que é rico, tô brincando. O pastor, Não, verdade, pastor vai te dar. Robson pode te doar. Não, Então- e partindo desse ponto, você pegou num ponto muito interessante, que é o ponto do relacionamento. Eu já ouvi muitas jovens falando, não, é muita pressão falar com Deus. Cara, a gente tá tendo alguma pressão de falar aqui? Nenhuma. Vocês são meus amigos, Deus não é seu amigo? Então qual que é o problema de você falar com ele? Não tem problema. Pra vocês terem uma noção, minha relação com Deus ultimamente tem sido tão saudável que eu percebi a importância da oração. A oração é simplesmente uma conversa. Quando eu me ajoelho diante dele, eu falo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu também. Também. Eu também. Porque ele é meu amigo. Quando eu vou falar com meu pai, eu falo bom dia, pai, tudo bem? E por que pra Deus eu não posso desejar bom dia? Porque a oração é simplesmente uma conversa com o seu melhor amigo. Ele é seu pai, sua mãe, ele é tudo. Só que a gente não tem essa percepção ainda. E a partir do momento que a gente tiver essa percepção, a gente vai entender que a oração é só uma conversa. Só. E Poxa, acabou. eu fiquei feliz de ouvir isso da sua parte. Parece que eu fiquei emocionado. Afinal de contas, assim, relacionamento com Deus não é hereditário. Não. Não é porque eu sou o pastor que meu filho terá essa relação Exato. que se espera que eu tenha. Relação com Deus é algo individual. A influência da família ajuda muito, claro, mas o meu contato com Deus é extremamente pessoal. E à medida que meu filho está dizendo que está aprendendo a ver a beleza na oração, louvado seja Deus. Isso quer dizer o quê? Que ele está aprendendo a ter a sua própria relação com Deus. Não como filho de pastor, mas como Mateus, um filho de Deus que está buscando o céu. Eu acho que esse é o lance. O nosso relacionamento com Deus nos tirará desses perigos de filmes, de desenhos e qualquer outra influência que possa confundir a nossa mente. Tá acabando. A tá. gente tem que ir para as considerações finais. Passou muito rápido. Eu tô até perguntando pra produção aqui se é realmente esse tempo mesmo, porque foi muito rápido. Senti que fosse 10 minutos que a gente tá conversando aqui. Exato. Então vamos continuar, vamos fazer uma vigília aqui. Ai, bem que eu queria. Então, posso falar Kaufmans? Os Opa, dois pode. Kaufmans. Quais são suas considerações finais, olhando pro olho dos nossos jovens, o que vocês diriam Pode começar. a respeito Não, dessa vai lição lá. e dar um overview de tudo que vocês sentiram com essa lição pra eles? Eu, como jovem, eu digo pra você, jovem, tenha fé. Tem uma frase que diz assim, Deus fecha uma porta e abre outras 7. Então, se Deus fechar essa porta na sua cara, tenha certeza que as outras 7 serão bem melhores. E tome cuidado com o que você assiste. Porque o que você assiste, eu como filho de Deus e você também como filho de Deus, eu assisto. A minha influência é a mesma que a sua, mas tenha fé, porque ele não desiste de você. Amém. Amém. Eu diria o seguinte, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele usa um termo muito interessante, tem um texto bíblico que ele fala assim, nós somos modificados, contemplados de glória em glória, né? Somos modificados, a contemplação a gente vai sendo transformado de glória em glória. Ou seja, somos sim transformados pela contemplação. Somos modificados por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente assiste. E se somos transformados pela contemplação, vamos gastar tempo com aquilo que convém. Assistamos bons filmes. A gente não pode ser hipócrita. Eu também tenho televisão, também assisto série. Poxa, quem que não gosta de um bom filme, aquela pipoquinha? Eu ia dizer Guaraná, mas ele não pega mal, um suquinho de uva da Super Bom. Super bom, o suco que é bom. Então, quem que não gosta de ter esse momento familiar? Mas tenhamos o senso crítico. Pensar que estas coisas não têm nada a ver, não influenciam, está errado. Influencia sim. Todo livro que você lê, todo filme que você assiste, todo vídeo, seja TikTok, o que seja, de uma certa maneira, deixa algo em você, com certeza. Então, nos ocupemos daquilo que é santo, daquilo que é bom, daquilo que é do céu, para que sejamos contemplados de glória em glória diante da majestade do Senhor. Amém. Eu acredito que
Tem um versículo que eu gosto muito e complementa muito o que os nossos amigos acabaram de dizer, que está lá em Romanos 8, a partir do versículo 38. O apóstolo Paulo diz que ele fala o seguinte: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas aqui do presente, nem as coisas que estão por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada, e qualquer outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem a morte poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando a gente entende isso, a gente percebe que aquilo que Ele tem preparado para nós é muito maior que a gente tem aqui na Terra. Bom, aquele que tem as chaves da morte, do lugar onde ficam os mortos, também tem poder sobrenatural sobre a vida. Então, que a gente não pense tanto assim na morte, apesar de saber o contexto certo e os momentos em que eles são usados, mas sim que a gente preste mais atenção ainda à vida, antes de nos levar à morte em si. Aproveitar a vida, né? É, exato. Curtir, ser feliz. É muito bom ser crente, não é? Com certeza. certeza. Isso é bom demais. Muito. Viver feliz a vida toda e depois ter a certeza de que teremos toda uma eternidade felizes é bênção ótimo. pura. É ótimo. Pastorzão, grande prazer. É nóis, cara. prazer. Tamo junto. Pastorzão, prazer. muito obrigado. E ó, Tamo apareçam junto. lá, Parque Regina na cabeça. Com certeza. Com certeza, pode deixar. Muito obrigado, pessoal, pela sua presença. Vamos dar um tchau pra eles nessa câmera aqui, ó. Valeu, Tchau, compartilhem. gente. Valeu, gente. Tamo Tamo junto. junto. Tchau, tchau.